Olá, queridos! Hoje vamos tratar de clima, vegetação e hidrografia de maneira simplificada para nós que somos vestibulandos, para nós que estamos estudando para concursos e precisamos saber desses temas importantes. Então, sem mais delongas, começaremos citando o clima. Se pudéssemos resumir clima em uma frase, seria com certeza um conjunto dos estados do tempo monitorados durante um período de tempo cronológico. Os fatores que mais interferem no clima, com certeza, são latitude, altitude, continentalidade e maritimidade. Citando agora a circulação geral da atmosfera e as influências das correntes marítimas no clima, começaremos falando sobre pressão atmosférica, que é condicionada pela maior temperatura do ar e pela altitude. No caso, quanto maior a temperatura, menor a pressão. Ou também, quanto maior a altitude, menor a pressão e assim por diante. Outro fator que influencia seria as massas de ar, que podemos considerar como grandes bolsas de ar atmosférico que acabam se deslocando sobre toda a superfície da Terra. Elas influenciam nos climas de todas as regiões. Agora, sobre correntes marítimas. Elas podem ser definidas como grandes massas de água, dessa vez, né? As massas de ar são de ar e as correntes marítimas são massas de água, que se deslocam nos oceanos. Sem mais delongas, partimos agora para problemas ambientais atmosféricos. Vamos falar sobre problemas que ocorrem no ambiente. Esses problemas, eles são causados pelos seres humanos, no caso. Causados pelos seres humanos, mas as consequências são no meio ambiente e na atmosfera. Iniciaremos citando chuva ácida, que é bem conhecida, seria resumidamente um aumento da acidez nas águas da chuva, né? Ocorre em função do excesso de poluição lançada na atmosfera. Ilhas de calor. Trata-se do aumento da temperatura no ar. É produzido em geral por conta da verticalização imobiliária, do desmatamento e da canalização dos corpos de ar. Inversão térmica. Trata-se de uma inversão do movimento das correntes de ar ascendentes e descendentes. Esse fato agrava na saúde das pessoas que sofrem problemas respiratórios. Rapidamente citando efeito estufa, né, muito conhecido, estudado por nós desde o fundamental, que é um fenômeno natural que possibilita a manutenção da temperatura média da Terra em torno de 15 graus. Esse fenômeno ele é muito importante para nós, ele é muito importante para a existência de vida na Terra. Certo? Partimos então, vamos falar sobre grandes paisagens vegetais. Iniciando pelas florestas muito conhecidas, né? Florestas. Podemos citar diversas florestas tropicais, florestas temperadas e por aí vai. Nas florestas nós encontramos formação de boreais, altas médias de temperaturas, nós encontramos árvores, copas que acabam se encontrando, bloqueando parcialmente a passagem da luz e por aí vai. Citando savanas agora, se encontramos nas regiões de clima tropical com longa estação seca, né, e que se intensificam normalmente durante o inverno. Nas savanas encontramos cerrado, llanos e assim vai. Falando um pouquinho sobre campos ou pradas. Em áreas de clima temperado ocorre a formação dos campos, também conhecidos como pradarias, como vegetação predominante herbácea. Também herbácea é um nome que a gente estuda desde cedo, né? Tundra agora, nas regiões polares da Terra, a gente acaba encontrando mais. Outros nomes aqui que a gente escuta desde muito cedo, musgos e líquens, também encontramos eles na tundra. É uma formação de vegetal conhecida como tundra porque durante os curtos verões eles acabam crescendo, mas o aumento da luminosidade, da temperatura, permite esse rápido desenvolvimento da vida deles sobre a Terra. Citando o mangue de maneira rápida, né? Os manguezais, nas áreas de climas quentes, a gente acaba encontrando sobre terrenos lodosos e por aí vai. Encerramos com desertos. Em regiões desérticas, a gente acaba encontrando, em regiões com temperaturas e amplitudes térmicas elevadas, pouca umidade, a gente acaba encontrando xerófilas, né? Outro nome que a gente estuda desde cedo, acabam se formando xerófilas típicas, né, desse clima árido, desse clima semiárido e por aí vai. Encerramos agora com hidrografia. Oceanos e mares. Cerca de 70% da água de todo o planeta está encontrada nos oceanos e nos mares. E essa vasta extensão de água salgada
dos oceanos abriga muitos recursos que são tipo de extrema importância para nós. Recursos dos tipos alimentares, encontramos reserva de petróleo, encontramos enxofre, encontramos potássio e por aí vai, né? Os mares abertos, eles têm maior comunicação com os oceanos, também tem os mares fechados, mares interiores. Oceanos, nós temos oceanos Atlântico, Pacífico, Índico, Glacial Ártico, Glacial Antártico. A gente ouve desde muito cedo falar sobre os oceanos e mares. Mas os que a gente mais acaba vendo, né, encontrando no nosso dia a dia, passamos por cima de pontes, de rios, então a gente encontra bastante lagos e rios. Lagos, resumidamente, seriam depressões que são preenchidas com água. Já os rios surgem com o afloramento dos lençóis freáticos na superfície, né, mais elevada, e acabam recebendo água de chuva ou neve derretida, e assim vai. Geleiras encontramos de maneira, né, bem menos comum, mas também ocorrem nas altitudes elevadas das montanhas, em razões das baixas temperaturas e por aí vai. Águas subterrâneas, resumidamente, em regiões de chuvas escassas, um clima mais semiárido, a água subterrânea geralmente é a única alternativa de sobrevivência das pessoas que moram nesses locais. Encerramos com ciclo hidrológico. Ocorrem constantes mudanças no ciclo hidrológico, ocorrem mudanças no estado físico da água, né? Evaporação e por aí vai. Então, esse ciclo hidrológico ocorre de maneira cíclica na natureza, mudanças no estado físico. Resumindo, era isso. Espero que tenha dado para entender um pouquinho sobre clima, vegetação e hidrografia e que seja muito importante e que facilite muito na hora dos estudos. Fiquem com Deus, desfrute de Deus e eu fui!